Olá, tá Olá! tudo certinho? Tudo certinho, Coisa boa. tudo Abe- certinho. Meu muito obrigada, doutora Lara Selle, por participar desse primeiro congresso online de empreendedorismo e inovação jurídica. A doutora que é advogada, escritora, consultora em gestão de serviços jurídicos, especialista em sociedade de advogados e planejamento estratégico, com MBA fora, gestão de serviços jurídicos e liderança também de empresas e serviços profissionais por Harvard, colaboradora de revistas renomadas no país e co-coordenadora de obras, gestão estratégica de departamento jurídico moderno, fundadora da Celim Bertozzi, consultora jurídica também de advogados do mercado e negócios de consultores jurídicos, entre outros, membro consultora da Comissão Nacional de Sociedade de Advogados do Conselho Federal da OAB e também da Comissão Inovação e Gestão da OAB do Paraná. É com muita honra que eu lhe entrevisto hoje para a gente falar um pouquinho sobre planejamento estratégico numa advocacia diferenciada, que é essa a proposta do nosso público-alvo. Como a gente fazer uma advocacia inovadora, disruptiva e com resultados eficazes. Muito obrigada pelo aceite, minha Eu que admiração agradeço. é grande, eu não preciso nem explanar mais do que eu já sempre falo. Pode se Eu vou apresentar. começar, Gabi, eu vou começar a diminuir o tamanho desse currículo, porque isso vai me entregando, entendeu? Então, assim, fala só assim. Sou advogada há menos de 5 anos e pronto, né? O currículo vai começando a te entregar, né? Vai te entregando que você não está no planeta há pouco tempo, né? Então, obrigada, parabéns pela iniciativa do Congresso. É sempre muito bom a gente poder conversar sobre gestão, conversar sobre, enfim, toda essa disciplina que passou a fazer parte da vida dos advogados nos últimos anos, e que a gente precisa cada vez mais falar, incutir ideias para que as pessoas continuem seus processos de crescimento na carreira, enfim. Então, é sempre muito bom. Parabéns. Você sempre inovando. Obrigada. Tem que ser. Me É fala isso um aí. pouquinho para o jovem advogado, início de carreira, é onde eu escuto mais feedbacks negativos, aqueles frustrados na profissão também, né? Quais dicas valiosas para um planejamento estratégico na sua carreira para atingir esse perfil de novo advogado, com essa exigência toda da quarta revolução industrial dentro da advocacia? Primeiro, a gente tem que desmistificar um pouquinho essa questão de planejamento, porque parece que é algo muito mirabolante, algo muito complexo, algo muito distante da nossa realidade, né? Todo bom planejamento, ele começa primeiro com um senso de direção, claro. E ontem, o que o Bertozzi falou até aqui com você, a respeito de posicionamento, o que gosta de fazer, que público que vai atender, enfim, todos esses porquês, eles são absolutamente importantes para que você comece a fazer seu planejamento, para você sair de um lugar e ir para o outro, que o planejamento ele serve exatamente para isso, né? Então, se eu não sei para onde eu quero ir, o planejamento não me serve de nada, né? Vai ser um amontoado de regras ali, de metodologias, enfim, mas sou eu que tenho que dar a condução da minha carreira, até para se afastar um pouco dessa frustração. A frustração, na verdade, ela não é falta de planejamento, ela é a falta de direção, né? Então, as pessoas têm que, às vezes, gastar um pouco mais de tempo refletindo a respeito do que querem efetivamente fazer nas suas vidas, para que as outras coisas comecem a fazer sentido. E aí o planejamento entra como uma grande ferramenta para nos auxiliar a fazer algumas perguntas, seguir algumas regras, seguir alguns passos para você sair do ponto onde você está e chegar onde você quer. Mas para isso eu tenho que saber onde eu quero chegar, né? Então, esse talvez para quem está começando, e digo que não só para quem está começando, porque a advocacia, como você já vem falando aí ao longo dessa semana, né, conversando a respeito de empreendedorismo, iniciar, seguir uma linha de escritório, que tipo de cliente, enfim,
todas essas questões, elas precisam vir acompanhadas de propósito, né? Então, esses jovens advogados, esses advogados que se sentem, às vezes, um pouco perdidos, um pouco frustrados, porque parece que todo mundo... Vitor, beijo! Que todo mundo parece que está querendo a mesma coisa e atendendo o mesmo cliente, e parece que é uma guerra, e que é mesmo, mas é uma guerra de muitas pessoas que não pararam para pensar nos seus propósitos. Então, esse primeiro passo de encontrar o porquê estou aqui, por que eu fiz direito, por que eu quero atender pessoa física, por que eu quero fazer direito previdenciário, por que eu quero fazer o que quer que seja, né? Eu tenho que encontrar em mim essa resposta. Uma vez que eu encontre e que faça sentido para mim, aí, claro, eu preciso entender em que momento que eu estou. Gente, desculpa o band-aid, tá? Porque eu queimei meu dedo. Mas, enfim, coisa de quem é bem prática, assim, na cozinha, essas coisas. Eu preciso de planejamento estratégico aqui. Mas, enfim, então a gente precisa ter esse senso de direção para que até o planejamento estratégico seja uma coisa simples. Porque se eu não tenho senso de direção, o planejamento estratégico vira realmente um monstro gigante e que eu acho que é muito difícil, que é muito complicado, que eu não vou dar conta, que aquilo não faz sentido para mim e que tá tudo errado e o problema tá no mundo, não tá em mim, né? Então, talvez iniciar com isso faz com que a gente perceba que mais importante... Eu tive um professor de MBA que ele falava assim, cuidado, não se apaixonem pelas ferramentas, né? Você não pode se apaixonar pelas ferramentas, porque as ferramentas elas são apenas ferramentas. Planejamento estratégico é ferramenta, o Legal Canvas é ferramenta, gestão de tempo tem uma série de ferramentas, tudo é ferramenta. Você não pode se apaixonar pela ferramenta, senão você se torna um cego, né? Então, quando você tem um motivo, você busca as ferramentas certas para você atingir aquilo que você quer. E você não fica como um doutrinador, quase um evangelizador, achando que o único caminho do mundo é aquele, né? Então, ter essa sensibilidade faz com que a nossa cabeça expanda e aí você vai encontrar o melhor caminho para você realizar aquele teu propósito e para fazer com que ele tenha sentido na tua vida, na tua carreira, no teu escritório. E a gente saiba, obviamente, que tudo é sempre fruto de muito trabalho, sim, mas que se eu sei onde eu estou indo, não tem problema. A gente carrega pedra, a gente vai, né? A gente vai enfrentando. Tem uma frase do Nietzsche que eu sempre repito enfim, acho que ela é fantástica para resumir essa primeira pergunta que você me fez. Quem tem por que viver suporta qualquer como. É uma frase do Nietzsche, é uma frase assim que eu repito ela há milênios, desde que eu li o Homem em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é uma dica de livro para quem está meio perdido, meio achando que não tem sentido a minha vida. E o Viktor Frankl conta a história dele como prisioneiro de Auschwitz, ele judeu, um psiquiatra já na época, e ele é preso. E ele começa a observar por que algumas pessoas resistiam àquele terror e porque algumas pessoas simplesmente desistiam e se jogavam naquelas cercas elétricas e se matavam, enfim. Então, e ele encontrou no sentido da vida aquilo que faz a gente suportar qualquer situação. Então, se eu tenho um porquê na minha advocacia, se eu realmente entendo o porquê que eu vim para cá, para esse lugar onde eu estou, fazer as coisas que eu faço para as pessoas que estão em volta de mim, eu suporto qualquer como. E aí não tem uma frustração, tem o meio do caminho, que vem cheio de desafios, de aventuras, de, enfim, coisas que dão certo, coisas que dão errado. Gente, hoje eu tô toda assim, que amanhã eu vou viajar, então a minha franja já tá assim. Então não liga não que eu vou ficar passando a mão no cabelo, e, enfim, né? Então, busquem esse livro como um momento de autoconhecimento para você buscar qual é o teu propósito. Encontrou o teu propósito,
tudo vai se encaixando, né? E a gente acaba realmente aí, pouco importa se eu estou no início da minha carreira, se eu já estou mais andado, né? Enfim, né? Bruno, o nome do livro é O Homem em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Esse livro realmente é um livro fininho, assim, mas poderosíssimo, né? Eu tenho ele em PDF, excelente mesmo, vale a pena. E, doutora, fala um pouquinho na era dos advogados multitarefados. Eu sou acelerada, quem me conhece sabe que eu sou acelerada, digo sim para tudo, quero fazer tudo, quero abraçar tudo. Como fazer o uso de recursos tecnológicos para manter essa produtividade, bater as metas, ter um plano de ação, os benefícios de um gerenciamento, de uma rotina dos processos, num sistema de gestão integrada? É necessário para um jovem advogado esse sistema? Qual o conselho? São algumas coisas diferentes que você falou ao longo da tua frase, tá? Então, primeiro, a questão de você se manter produtivo tendo muitas tarefas, né? Isso aí está muito ligado a como a gente administra o nosso tempo. Eu vou botar um durex aqui. Daqui a pouco eu pego um clipes aqui. Então, assim, quando a gente está falando de produtividade, a gente está falando de uso do tempo, né? E eu tenho que ter sabedoria para usar esse recurso que é finito, né? A gente sabe que eu não consigo voltar mais porque eu estava fazendo à tarde hoje. Eu não consigo voltar para os 5 minutos atrás que a gente iniciou essa conversa. Então, a primeira chave para manter produtividade e sim fazer caber na nossa agenda 1 milhão de ideias e vontades e projetos, eu preciso ser um bom gestor de tempo. E aí, para isso, como eu disse, a gente tem que buscar a ferramenta que melhor se adequa a mim. Lara, eu tenho um mix de tecnologia e papel. Eu gosto de manter as duas coisas, porque quando eu uso o papel, quando eu pego um A3 e começo a fazer o mapa mental do meu ano, do meu mês, do meu projeto, etc., eu estou num processo criativo que a tecnologia... Verdade. Depois que eu peguei, e aquilo saiu da ponta dos meus dedos, né? Porque é o papel ligado ao lápis, à caneta, o que quer que seja, ligado ao meu braço, ligado ao meu cérebro. Então, aquilo tem um processo de criação muito forte, é como um pintor fazendo a sua tela, né? Depois que eu tô com isso já criado, que tá na minha cabeça, o que eu quero, como eu vou fazer, etc., que eu já rabisquei, que eu já fiz, etc., aí sim eu vou passar para uma agenda eletrônica, para o meu software de gestão, para o que quer que seja. Mas primeiro eu preciso, meu processo é um mix de papel, porque eu quero me manter ainda conectada ao não digital completamente. Eu acho que a gente tem que... Uma coisa a gente pensa por imagem, né? E utilizando todos os sentidos da escrita, da visão, do cheiro, da audição da escrita, faz todo sentido para a memorização daquela meta. E se você fica muito na moda, então agora é Revolução 4.0, agora eu não penso em outra coisa na minha vida, se não tiver no digital, eu não existo. Para, gente, tem muita coisa acontecendo na vida offline. O processo criativo, ele acontece fora de redes, ele acontece primeiro na minha cabeça. E depois em alguma coisa que eu vá materializar isso, né? Não vamos entrar nessa piração de achar que a vida é tecnologia e acabou o resto. Não acabou o resto. A gente ainda precisa do papel para alguns momentos. Eu não preciso ser o arcaico que só cuida disso lá no papel. Isso é uma coisa. Eu tenho que aprender a lidar com todas as coisas e quanto mais ferramenta eu tiver, mais maleável eu sou como profissional. Eu tenho que ser capaz de utilizar o que tiver a minha mão. Nada me para. O que me para sou eu mesmo. O que me para é a minha incapacidade de ver que se eu estiver na praia com um gravetinho na mão e eu tiver alguma ideia e eu quiser riscar na areia, eu estou criando. Se eu pegar o meu celular e começar a gravar algo, eu estou criando, né? Então, a gente tem que entender que
produtividade, a gente colocar as coisas de forma organizada, a gente tem que entender que, primeiro, eu tenho que passar por um caos mental. O papel organiza esse caos mental e a tecnologia me permite organizar mais ainda. Mas é nessa sequência. A gente não pode achar que é diferente. Então, claro, o sistema de controle de processo é fundamental, porque uma coisa fundamental entre aspas. Se eu tiver só 20 processos, eles cabem na minha cabeça. Eu me lembro quando eu advogava, enquanto eu tinha 20 processos, eu sabia decorar e saltear da situação de cada um. Eu não precisava de nada. Agora, se eu tiver 100, aumenta para 500. Espera aí, começa a ficar um pouco inviável e desnecessário eu ficar guardando tudo na minha cabeça. Porque no primeiro que não vai dar, eu vou falhar. Então, aí sim, eu preciso realmente de processadores e facilidades. Eu não vou sair carregando processo embaixo do braço, não existe mais essa possibilidade. Então, eu tenho que carregar pela tecnologia, isso me gera uma série de benefícios, enfim. Mas o que está no cerne disso, mais uma vez, software é ferramenta. Não se apaixone pela ferramenta, senão você casa com ela e não enxerga outras coisas, outras possibilidades. Então, você não pode ficar refém. Né? Você tem que ter a capacidade de troca na medida em que a troca vai ser boa para mim, que vai me dar mais um ganho. Né? Então, claro que é necessário, não estou falando que não seja, mas quando eu estou falando de produtividade, a primeira coisa que eu tenho que saber é ter noção de organização pessoal. Sim. Sabe aquela coisa da mãe da gente falando, olha, tudo na gaveta certa, não adianta você botar meia junto com as camisetas e um pé separado do outro, porque senão você não vai achar, e isso vai fazer você perder tempo. Vai estar bagunçado, você tem as coisas e não tem, porque você não consegue usar. Então, a mesma lógica tem que a gente fazer com os nossos livros, com os nossos processos, com os nossos casos, com os nossos prazos. Tudo vai seguir a mesma lógica. As coisas têm que estar nos mesmos lugares. Para quê? Para que eu possa acessar rápido. Para que eu possa usar essa riqueza magnífica chamada tempo, que na verdade é vida, né? Qualidade, verdade. Da melhor forma possível. Então, entre ficar lá 10 horas procurando um papel que eu sei que eu guardei em algum lugar e não consigo achar, etc. Então, é preferível eu aprender a me organizar para eu ganhar tempo nas coisas, e isso é um processo crescente. Então, o planejamento, ele é a ferramenta que está lá na ponta, mas eu tenho que ter alguns elementos anteriores, que é eu saber me organizar, eu saber usar o meu tempo, eu ser dono do meu tempo, não as outras pessoas serem donas do meu tempo, porque senão acabou minha produtividade. Verdade. Eu posso ter o melhor software do planeta, se eu não souber dizer não, acabou. Doutora, me fala um pouquinho da definição e da importância dos indicadores de desempenho para o sucesso de uma empresa. Eu tive que fazer curso de projetos, de processo, para entender o processo interno de qualquer negócio. Até se eu for estabelecer um prazo para entregar alguma coisa, como estabelecer esses indicadores. Para mim foi de suma importância. Como a doutora considera? Eu acho que é uma frase do Henry Ford, eu não vou me recordar. Se eu estiver errada, depois a gente corrige. Mas tem uma frase que diz assim, se você não está medindo, você não tem uma empresa. Boa. Você tem que medir. Você tem que medir teu faturamento. Você tem que comparar o teu faturamento desse mês com o do mês passado. Até para saber se as estratégias que o Bertozzi falou ontem, de aumentar teu volume de clientes, etc., tá dando certo ou não. Eu preciso ter uma medida. Né? Então, se você não está medindo, você não tem um negócio. Se eu não sei meu número de clientes, se eu não sei o número de processos, se eu não sei quantos processos eu ganhei, perdi, se eu não sei, enfim, indicador dá para fazer tudo. Aí qual que é a dica? Não tenta fazer indicador de tudo.
descobre, dentro, você sabendo qual é o teu negócio exato do teu escritório, se é atender empresa, se é atender pessoa física, se é atender ambiental, se é fazer contratual, se é mais contencioso, se é mais consultivo. Enfim, cada um vai ter um modelo de negócios escolhido aí. A partir do seu modelo de negócio, você tem que entender o que é crítico. Então, o que é crítico? Para um escritório de contencioso, conta prazo é crítico. Por quê? Porque se eu perder um prazo, eu posso perder um cliente, eu posso perder a minha reputação, eu posso várias coisas. Se eu estou num escritório de um volume, um porte um pouquinho mais robusto, enfim, mesmo os menores, mas enfim, eu contar o meu faturamento é um indicador importante, porque se eu fechar um monte de contrato e não cuidar que esse dinheiro vai entrar, eu estou com problemas. Então, tem coisas que são críticas. No escritório de volume, que tem muita gente, o turnover, ou seja, a minha perda de advogados ao longo de um ano, né, a troca de equipe, é crítico. Então, nem todo indicador serve para mim. Tudo vai depender do meu negócio, do meu escritório e se aquelas coisas que eu escolhi fazem parte de algo que é crítico. Bom, não mais que 5 indicadores para acompanhar mensalmente. Mais que isso, você vai ficar trabalhando com os indicadores. E acaba não sendo lógico isso. Então, escolha 5 críticos que realmente vão fazer a diferença e acompanha aqueles. Perfeito. Depois, se tiver tempo, se tiver gente, etc., aí enfia mais um indicador. Mas assim, 5. 5. Me fala um pouquinho sobre os princípios da gestão de qualidade. Quais a gente deveria atentar um pouco mais? É outra palavra gravidíssima, né? Todo mundo quer ter qualidade e excelência, mas nem todo mundo consegue conceituar qualidade e excelência para si. Porque também qualidade para você é uma coisa, qualidade para a expectativa de qualidade do teu cliente é diferente da expectativa de um outro escritório, de um outro cliente. Eu também amo vocês, gente. Vocês são muito fofos. Ai, gente, que amor. Bom, né? Muito bom, né? Às vezes a gente fica trabalhando aqui enlouquecida e não vê essas trocas e é sempre realmente muito bom. Então, assim, a primeira coisa é entender o que é qualidade para mim, né? Tá no meu atendimento, tá no nível das minhas peças, tá na correção, enfim, de números de processos, já que eu tenho tantos processos, não pode errar o número, não pode errar. Então, o que é qualidade? É o jeito que a pessoa que serve o café no meu escritório atende o meu cliente? O que é qualidade? Aonde está a qualidade? Aonde está a excelência? A bem da verdade está em todos os lugares. Então, quando a gente quer fazer uma gestão pela qualidade, significa que a gente está de olho nas coisas que acontecem no dia a dia e a gente nunca está satisfeito. Porque nunca vai chegar um ideal de qualidade. Ah, meu escritório chegou no nível máximo de qualidade. Não. É um grande cobertor, né? Mas às vezes o cobertor fica mais para cá, descobre uma perna aqui, aí ele tá quentinho de um lado, aí daqui a pouco sai uma perna do outro lado. Então, assim, é um cobertor que tem que estar o tempo todo sendo vigiado. E quem está à frente de um processo de gestão da qualidade é um inquieto, é um constante inquieto. Eu tenho que estar sempre procurando um defeitinho aqui, outro ali, para ver se a gente vai dar os passos que a gente precisa dar para evoluir não só como escritório, porque não adianta. Tem um coach, ai, agora eu tô ruim de nome, né? Tô meio velha já. Aquele currículo já entregou tudo. Que ele fala o seguinte, se eu não tenho a qualidade, se eu quero ser uma empresa de qualidade, eu tenho que ter pessoas de qualidade.
Então, se eu não Sim. sou uma boa pessoa, não tem como eu ter um bom negócio. É isso que ele quer dizer, assim, no final das contas. Porque eu também sou objeto desse processo de melhoria. Eu tenho que melhorar todo dia como líder, eu tenho que melhorar todo dia como advogado, eu tenho que melhorar todo dia como usuário dessas tecnologias, eu tenho que melhorar todo dia as minhas habilidades de gestão. E é uma melhoria constante. Quanto melhor eu vou ficando, eu tenho que me tornar mais humano, eu tenho que me tornar... Tem várias coisas, a gente vem cheio de defeito. É nossa Verdade. obrigação, né, corrigir esses defeitos, assim como é nossa obrigação corrigir os defeitos do escritório, buscando com que essa qualidade aconteça. Então, mais uma vez, vamos nos ater ao porquê a gente faz isso e não às modas de gestão, não às ferramentas de gestão. Elas todas estão aí para nos ajudar, tem trilhões, trocentas ferramentas. Mas a gente tem que ter essa sensibilidade. Onde eu quero chegar? Por que eu estou fazendo isso e não aquilo? Eu tenho que dar essa resposta. E aí você fala uma coisa sempre, nas vezes que a gente conversou, Gabi, da questão da autorresponsabilidade. Então, que horas que eu puxo a responsabilidade para mim? É tua. Mata no peito. Acorda todo dia com um sorriso melhor do que o que você acordou anteriormente. Não interessa o tamanho do teu problema. Agradece para Deus que você está vivo, que você tem saúde, inteligência. Para de mimimi e corre atrás. Faz melhor. Para de mimimi. Né? A minha cara sai do ponto preto. E um livro também que eu recomendo para todos os espectadores, que eu falo bastante, é o Antifrágil. Foi uma virada de chave na minha vida também. Claro. Excelente. Doutora, me fala um pouquinho, e só carinho, viu? Nunca Não, vi tão querida. fofos Falando que é a demais, diva da gestão legal, falando que tem gente que está em Curitiba no dia 15/3 num evento da Selene Bertozzi. Eu nunca vi a rainha da advocacia jovem. Que coisa gostosa. Gente, vocês querem que eu me infle aqui, né? Daqui a pouco eu vou ficar me achando. Daqui a pouco eu sou Que a coisa blogger boa. da gestão. Doutora, engraçado. Eu sei que você não gosta de ser chamada de doutora. Lara, Isso aí. o mais interessante é que eu não escolho as pessoas porque a fulano está em ascensão, vai atrair seguidores. A minha proposta é efetivamente só escolher quem eu acredito no trabalho, quem eu admiro. E não só as pessoas, os espectadores já dizem tudo do seu trabalho, eu não preciso nem potencializar mais isso. Me fala um pouquinho de como envolver os colaboradores da empresa. Eu vejo muito assim, eu faço um treinamento, fiz um treinamento agora de inteligência comercial para desenvolver o mindset do porteiro, que serve cafezinho. Na primeira semana é maravilhoso, tá todo mundo ainda animado. Aí quando eu vejo, voltando os velhos hábitos, eu também volto aos velhos comportamentos. Doutora, como envolver esses colaboradores na empresa para a missão ser congruente com os resultados que você espera, você como gestor, como líder, você tem que fazer essa cobrança, né? Essa análise crítica, esse acompanhamento. E também nesse processo de implantação de um sistema de gestão. Eu vejo que é tudo muito complicado. Eu coloquei o Trello, todo mundo quando termina tem que colocar o que fez, o que não fez, para eu estiver em outro estado, tá acompanhando. Aí tem dia que faz, tem outro dia que não faz, como aquele feedback. Como envolver, encantar os colaboradores para essa nova proposta, para eles acreditarem mesmo. Treinamento se faz, feedbacks se faz, a cobrança assertiva. A doutora tem muito mais experiência com tudo isso, né, de escritórios grandes. Qual é, assim, o desafio? Num escritório de pessoas, porque a advocacia é uma empresa de pessoas, né? Sim, sim, sim. Tudo acontece a partir daí, né? Tudo acontece a partir das pessoas que a gente escolhe. Então, a primeira coisa, claro, primeira não, acho que terceira, quarta, quinta, eu tenho que entender que escritório que é o meu. Primeira coisa. A partir desse entendimento, eu tenho que também ter uma percepção de que advogados farão sentido, que perfil de advogados, que jeito de advogados, quem sou eu como líder, quem que eu estou buscando para fazer sentido, porque a porta da frente do meu escritório está no meu poder. Eu não posso ficar falando sim para todo mundo que aparece ali para trabalhar. Nem todo mundo vai servir para o meu escritório. Verdade.
Se eu não tiver o propósito claro, as pessoas entram ali e cada um está no seu propósito. Eu não falei com elas sobre o que eu queria. Que a advocacia é uma coisa muito lata, muito grande. Não é isso. Acho que depois do que o Bertozzi falou ontem, é muito por aí. Quando a gente entende para quem a gente trabalha, que tipo de área que a gente faz, qual é o nível de complexidade da minha advocacia, isso vai se formando em torno de uma vocação. A vocação do escritório, o propósito do escritório, o manifesto do escritório do porquê que ele existe. A partir disso, as pessoas que vierem a trabalhar dentro desse escritório têm que dizer ok para aquele propósito. Tem que dizer, eu também quero isso. Porque se elas não quiserem isso, você vai pedir para elas completarem o Trello, elas não vão, ela vai fazer 2 dias, depois fala, não vou fazer. Várias coisas. Então, o grande desafio é montar essa equipe de pessoas que são feitas para nós. E eu sei que eu tenho um tipo de pessoa que eu quero trabalhar. Outras não vão se acertar comigo, porque eu tenho uma visão. Você aí vai ter outra. Quem está nos assistindo vai ter cada um ao seu grau de exigência, ao seu contexto de cliente. Enfim, então você tem que ter um alinhamento. Tem um livro muito bom que eu queria deixar para vocês, até devia ter pego aqui para mostrar a capa, que é o Alinhando as Estrelas. Eu tive, assim, a imensa sorte de ser aluna dele, que é o Jay Lorsch, quando eu fui fazer Harvard em 2006. Ele já se aposentou, mas ele foi o grande mentor do curso de liderança de empresas profissionais da Harvard, que eles têm desde 1 milhão de anos, né? E nesse livro, ele fala exatamente isso. O desafio de você alinhar estrelas, no sentido de que quando você é a fábrica do produto, então eu tenho a intelectualidade está dentro de mim. Então, se o cliente me busca e eu estou dentro de um escritório que tem outras pessoas, eu posso achar que eu sou o ser mais importante do escritório, eu sou uma estrela. A partir desse momento, a estratégia é minha, não é mais do escritório. Então, ele discute exatamente isso. Como que a gente alinha profissionais que são extremamente autônomos, porque a nossa Constituição dá isso. Se eu trabalhar sozinha, eu consigo. Eu não vou ter tanta produtividade, eu não vou ter tanta condição de ter tantos clientes. Mas eu posso. É diferente de uma fábrica, uma indústria de carros, que eu preciso do engenheiro, que teve uma formação, que preciso do projetista, que teve outra, que teve o cara lá, não sei o quê. Enfim, precisa de uma linha de produção enorme. Na advocacia, não. Disseram para mim, 5 anos na faculdade, que o que eu tinha que saber é tocar um processo do começo ao fim, fazer um contrato de honorários no começo, falar com o cliente, perguntar para ele o que ele tem, por que ele me buscou. Vou ali na minha copa, faço um café, que hoje as cafeteiras só apertar um botão, nem precisa ser gênio para fazer um café. E acabou. E cobra os honorários e tal. Então, assim, como você alinha pessoas que têm esta convicção de que ela pode ser sozinha porque ela é uma estrela solitária, mas aí ela vê que sozinha ela não consegue, porque tá difícil o mercado, não é fácil você ser sozinha, não adianta, blá, blá, blá. Aí ela se junta a outros profissionais que acham a mesma coisa. Então, quando você, advogada, sócia do escritório, diz, olha, pessoal, outros advogados, vamos usar o Trello, tá? O objetivo é a gente se organizar, ou qualquer software, qualquer outro, qualquer coisa. Aí todo mundo diz, ok, vamos. Mas isso dura 2 dias, porque no fundo, essas pessoas acham que o jeito delas fazerem é o jeito correto. Então, ela se desconecta dos demais, né? Então, esse é o grande desafio. Como? Então, se eu não tenho os porquês claros, se eu não tenho os nãos na minha boca, se eu não tenho a coragem de falar, aqui não. Bom, a gente pode continuar amigo, mas você não vai ser feliz aqui, nem eu vou ser feliz com você, então você sai,
a gente percebe que na advocacia existe uma dificuldade muito grande de rompimentos. Demais. Né? Então, isso vai fazendo com que haja uma colcha de retalhos e pessoas em volta de você que cada uma quer uma coisa. Mas nem todas querem a mesma coisa. E aí, quando não querem a mesma coisa, pode treinar o que for, pode gastar o seu latim, pode fazer tudo. Onde estava o erro? Na porta da frente do escritório. Porque às vezes a gente contrata tão mal contratado, tão na pressa, eu preciso de um advogado, se tiver OAB, entra. Meu Deus! Não vi caráter, não vi perfil, não vi o que a pessoa quer da vida, não vi nada. Só vi uma carteirinha que fala que ele pode fazer algumas coisas. Aí eu coloco essa pessoa dentro da minha equipe para contaminar as demais, para dar maus exemplos, ou para tipo assim, gente, preguiça. Vou fazer não. Vou anotar no papel aqui, essa agenda tá bom. E assim seguimos, né? Então, o desafio maior, mais uma vez, está lá no começo. Se eu sou o dono da casa, eu tenho que saber quais são as regras da minha casa. O que eu tolero, eu sempre brinco com uma frase, o que sim, quem não e quem nunca. Eu preciso entender isso. Porque se eu tiver um quem nunca no meu time, a culpa é minha. Porque se eu descubro que tem um quem nunca ali, eu tenho que mandar embora. Se ele não tiver os mesmos valores que eu pretendo para o meu escritório, que atende o meu cliente de forma inadequada, tem coisa que é tolerância zero. E a gente tem que ter essa coragem. E uma equipe, ela vai ser formada várias vezes ao longo da carreira de um escritório, da vida útil de um escritório. Porque a vida, ela é cíclica. Uma hora eu tô aqui em cima, depois eu tô aqui embaixo, eu tenho que entender isso. Verdade. Uma hora dá um surto geral. Enfim, tem N coisas. Dava para fazer mais umas 4 lives só sobre esse assunto. Uma pergunta interessante que eu gostei foi deixa eu pegar aqui, do Welber. Eu tenho uma pergunta: qual a principal dificuldade do advogado de aderir às estratégias de planejamento? Essa é uma pergunta. Eu acho que é a mudança do mindset, né? Mas isso também está muito, muito grande, né? Quando a gente fala de mudança de mindset, você está falando de uma vida inteira, de crenças, de um monte de coisa. Tem que botar 10 psicólogos atrás desses advogados. Verdade. Né? Então, assim, no caso do planejamento estratégico, uma coisa que eu percebo que a maioria, pelo menos, assim, das experiências que a gente teve ao longo aí desses 20 anos, acha que fazer planejamento estratégico é sair com todo mundo no final do ano, 2 dias num hotel, em algum lugar assim, falar das coisas, sair para beber à noite e tal, meio que emendar, vai até 3 da manhã, depois às 8 e tal, sem cabeça focada. Faz o planejamento, bota lá no papel um monte de coisa, beijinho, Natal, Feliz Ano Novo, todo mundo se despede. Quando volta, vida normal. Aí eles vão voltar a falar de planejamento estratégico em dezembro do ano que vem, do ano seguinte. Quando, na realidade, planejamento estratégico é algo vivo. Se eu quero fazer com que as pessoas tenham uma maior aderência aos planos, eu, como líder, tenho que garantir que esses planos serão vistos toda semana. Então, eu tenho que me cercar de comitê estratégico, subcomitê de áreas específicas, ter um líder, cobrar a resposta. O que vocês conseguiram fazer essa semana? E vai dando passo a passo naquela busca que é o que está dentro do planejamento. O que queremos? Estamos aqui em Fortaleza e a meta de curto prazo é montar uma filial em Recife. Tá, essa filial não vai brotar do nada como mágica. Alguém tem que puxar a fila. Alguém tem que ir até Recife. Tem que ver quais são os melhores lugares. Eu não moro lá, não sei. Então, eu tenho que ver onde é melhor pôr o escritório. Perto do quê? O aeroporto, fórum. Para onde que eu vou?
Tem que ver se o meu dinheiro cabe. Qual que é o nosso orçamento, então, para montar? Todo o dinheiro que a gente tem? Então, eu preciso dar pequenos passos até eu chegar a montar a filial. Montei a filial. Bom, acabou o primeiro projeto. Nasce o segundo. Vamos fazer essa filial render. O que vamos fazer? Qual o passo A? Quem que conhece gente em Recife? Quem que vai montar a lista para a gente poder... Vamos fazer o quê? Uma festa? Vamos botar na internet? Vamos fazer... O que a gente vai fazer? Quem que é o nosso público-alvo? O que a gente está fazendo ali? Então, para eu fazer um planejamento, eu tenho que entender que tem uma visão, uma fotografia de macro lá na frente, com o que eu quero atingir. Mas essa fotografia, na verdade, é um grande quebra-cabeça. Sabe aquele de 5.000 peças? Que eu recebo ele no primeiro dia do planejamento. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma imagem mental do quadro. E eu recebo uma caixa cheia de pecinha. Cada pecinha daquela tem que ser colocada no lugar certo. E eu tenho que fazer isso todo dia, porque senão esse quadro nunca vai fechar. Lara, estão pedindo para falar um pouquinho mais sobre implantar uma filial em outra cidade. Você citou algumas perguntas estratégicas para elaborar o planejamento eficiente, né? Esse é um dos movimentos arriscados, um dos movimentos estratégicos mais arriscados. Então, eu tenho que dar esse passo sabendo muito bem o que eu estou fazendo. Então, você tem lá... Então, todo o início de planejamento estratégico, a primeira coisa que eu tenho que fazer... Número 1, para tudo e faz uma análise de cenário. Então, qual é o cenário hoje? Não é o cenário daqui 20 meses. Você fez... nas perguntas que você listou, como fazer planejamento no mundo VUCA, né? Como que tá tudo mudando muito rápido, dá para fazer planejamento? Claro, aí que você tem que fazer. Se num mundo estável já se fazia, num mundo instável, eu tenho que ser muito vigilante. É como se eu estivesse pilotando um avião na máxima turbulência. Eu não posso tirar os olhos dos instrumentos e da frente, eu tenho que estar olhando tudo. Então, no mundo VUCA, esse problema todo, imagina, então tá, vou tomar um cafezinho lá com as comissárias, deixa o avião ir, tá no piloto automático. Não é assim. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu começo um planejamento é cenário. E cenário é formado de duas coisas. O ambiente externo, que eu não tenho poder nenhum. Bolsonaro ganhou, não tenho poder nenhum. Se eu gostei bem, se eu não gostei, amém, mas é o fato. A bolsa subiu, o dólar caiu, enfim, fatos. A reforma trabalhista agora, eu não concordo. Aqui no meu escritório, a gente vai continuar operando no modo antigo. Faz o menor sentido. Você querer ou não querer, gostar ou não gostar, aceitar ou não aceitar, não adianta nada. Os fatos, eles vão acontecer. Então, eu tenho que saber o que está acontecendo no ambiente externo. E tenho que saber o que está acontecendo no ambiente interno, que é onde eu tenho total poder. Então, meus pontos fortes e fracos internos, eu tenho o poder, primeiro, de enxergar, segundo, de entrar com uma gestão de qualidade, querer mudar pessoas, mudar o software, adotar uma estratégia de marketing diferente, ver o que fazer com o dinheiro que entra, como que eu gasto. Isso está no meu poder. Então, eu tenho que traçar a minha fotografia do hoje, que é a soma entre o que está acontecendo do lado de fora e o que está acontecendo do lado de dentro. Com base nisso, essa percepção vai me dar direção estratégica. Uma delas é abrir filial no caso de um desenvolvimento do escritório. Doutora, me fala um pouquinho dos principais problemas de uma implantação, de um planejamento estratégico. Planejamento? Sim. Eu acho que algumas delas eu já pontuei. Então, assim, é não ter uma liderança que sabe onde quer chegar. Esse é o primeiro passo. Como é que, né? Então, como é que eu vou levar toda uma equipe que já está toda perdida lá? Todo mundo acha que já sabe tudo, que já está tudo, né? Eu já aprendi tudo. Então, se eu tenho que ter o poder como líder de inspirar essas pessoas.
Se eu não consigo inspirá-las, o problema não está nelas, o problema está em mim. Ou eu escolhi errado essas pessoas e eu tenho que trocar, ou eu não estou usando argumentação boa. Ou porque eu não entendi exatamente onde eu quero chegar, aí eu não consigo transmitir isso. Ou porque eu tenho que treinar mais. E aí, vire à noite, problema seu, a responsabilidade é sua, seja um antifrágil, problema seu, sem mimimi, vai à luta e vai fazer tua parte. Né? Então, esse é o primeiro problema, a falta de visão da liderança. Depois você tem alguns problemas de natureza operacional. Então, se eu tenho um líder que é visionário e que consegue reunir a equipe, transmitir essa ideia e falar, gente, eu não vou conseguir fazer isso sozinho. A gente vai ter que se dividir aqui em pequenos grupos para poder cada um pegar um pedaço e, na soma, a gente vencer juntos. Né? Aí vem um problema de disciplina. Então, eu preciso ter a disciplina, o foco, a obsessão quase de falar sobre o planejamento toda semana. Eu tenho que encontrar um pedaço de tempo para as nossas reuniões. E aí, eu testo uma ferramenta aqui, outra ali, acolá, porque cada um vai ter um jeito de reagir a ferramentas. Né? Doutora, frente às inúmeras ferramentas, eu vejo assim, uns trabalham com Canvas, outros com outras ferramentas. Qual é a mais aconselhada? Principalmente para esse jovem advogado. Gabi, eu acho que assim, não existe a melhor. Existe o jovem advogado se abrir para o conhecimento, saber que se ele optou, que é uma decisão absolutamente pessoal. Sim. Se ele optou, que ele quer ter a sua própria carreira, ter o seu próprio escritório e não trabalhar para ninguém, e mesmo assim, se ele for trabalhar para alguém, ele também tem que trazer mais conhecimento na bagagem. Não adianta vir Sim. só sendo um advogado, porque ele precisa ser esse membro da equipe que ajuda o escritório a ir para frente. Né? Então, nesse mundo atual, onde a gente precisa ser veloz no ganho de conhecimento, né? Eu preciso começar a usar as ferramentas. Começa com uma. O Legal Canvas é uma que me ajuda a enxergar visualmente tudo que eu preciso para tomar decisões. Aí, ok, já estou ciente do Canvas, aí eu vou um pouquinho mais além. Então, peraí, para fazer isso tudo eu tenho que ser um bom gestor do tempo. Como é que eu tô? Então, deixa eu dar uma lida aqui, deixa eu começar a aplicar em mim, porque não adianta eu querer que o outro faça e eu não faça. Verdade. Eu tenho que dar o exemplo. Liderança pelo exemplo sempre é a melhor, né? Então, nesse universo todo. Então, eu vou aprofundando e é engraçado isso. Quanto mais eu vou treinando, mais eu quero algo a mais. Eu quero treinar de um jeito diferente. Eu começo a abrir se desafiar. Curiosidade. Né? Olha que interessante para a gente falar do John. Sonha com a inteligência artificial e ela é uma jovem advogada de verdade. Já tem o John, acho bom pesquisar aí no site da Selene Bertozzi. Já tem o John. O John é esse especialista em gestão de escritórios de advocacia que está recebendo ao longo e vai receber muito mais o nosso conhecimento de gestão para auxiliar. Como eu, Lara, Rodrigo, nossa equipe, somos pessoas que não conseguimos estar em vários lugares ao mesmo tempo. Pena, né? Eu adoraria poder ser um holograma na sala de cada um. Isso vai acontecer, quem sabe, né? Com a minha cara ali falando, arruma isso, menino, faz aquilo. Fecha esse Instagram aí, agora é hora de você focar aqui no seu Legal Canvas, para. Então, assim, o dia que vocês tiverem essa oportunidade de ter esse monstro chamado eu no holograma, ia ser legal, mas a gente ainda não consegue isso. Então, o John, ele é esse catalisador que soma todos os conhecimentos que a gente tem a respeito de gestão para auxiliar, para estar do lado. Às vezes eu tenho um escritório que não tem condições
de bancar uma consultoria, porque realmente é caro, esse país é gigante, para a gente sair de um lugar e ir para o outro demora tempo, custa dinheiro, enfim. E vão ficar sem? Não, o John é isso. Mas a gente ainda tem muito que evoluir em termos de inteligência artificial, acho que a gente está no caminho, está no processo, é sem volta, não tem jeito, isso vai tomar conta das nossas vidas. Aliás, já começou a tomar conta, a gente que não percebeu, a gente está, enfim, né, Bruno, quem sabe um dia, né, dando chibatada. Vamos trabalhar aí para conseguir. Imagina, vou pensar, Rodrigo Bertozzi, se estiver na sala, eu quero meu holograma. Loiro e com o dedo queimado. Doutora, Então, fala um pouquinho o que não pode faltar no planejamento e para incentivar os advogados, um conselho, como essa liderança, como entender um pouco mais sobre missão, sobre valores. Qual conselho você daria para essas pessoas? Uma das minhas perguntas foi exatamente qual a melhor ferramenta. E um dos eventos, inclusive o entrevistado de amanhã, Fernando Liberato, ele que é dono da Aurum, que teve um evento maravilhoso que eu estava presente, eu fiz uma pergunta para um dos palestrantes, ele falou, através do autoconhecimento você vai saber qual é a melhor ferramenta. E que é exatamente congruente com todo o aprendizado que a doutora está falando, sobre saber o propósito, se autoconhecer, se autorresponsabilizar, e até para entender sua gestão. E para finalizar nossa live, desde já, muito obrigada, de coração. Esse é um projeto que eu faço por amor. O De Frente com Gabi Barreto já é a segunda vez que eu estou entrevistando a doutora. E sempre muito solícita, muito parceira dos meus projetos e acredita no nosso trabalho. Faz toda uma diferença da gente persistir, trazendo esse conhecimento diferenciado para o nosso público, porque acaba nosso público sendo congruente, correlatos. Me fala um pouquinho de um conselho e o que não pode faltar nesse planejamento. Primeiro conselho, não pare de estudar. Dica de livro. Esse aqui foi o primeiro bebê, que nasceu em 2003. Esse eu tenho. Só tenho ideia da capinha azul. A Flávia me ajudou na segunda edição e acho que na terceira também. A Flávia está com a gente aí, está em Portugal, já trabalhamos juntas, enfim, incrível. Eu sigo a Flávia também. E esse aqui é a quarta edição. Então, a primeira dica é estudem. Gestão não pode ser uma coisa feita de orelhada, porque eu vi alguém falar, aí eu não estudo e tento fazer e faço tudo errado, né? Então, assim, estudem. Essa é a primeira coisa. Estudem o que está do lado de fora e tenham a coragem de estudar o que está do lado de dentro. Se você não tiver essa visão de você, você é um líder mais fraco. Qualquer um te janta se você não tiver autoconhecimento, né? Então, quanto maior o meu autoconhecimento, melhor a minha escolha de escritório, a minha escolha das pessoas, melhor as escolhas para tudo, meu cliente, tá? Então, o conhecimento é regra geral. Depois, a gente tem que se colocar em teste. Então, não fiquem só na teoria. Tentem. Pega um livro qualquer de gestão de tempo do Christian Barbosa, de marketing jurídico do Bertozzi, de planejamento meu. Qualquer conhecimento precisa vir para a realidade, né? Ela precisa vir, ela precisa ser testada na vida. Então, você precisa colocar em prática. Tenha coragem. Então, vamos dizer lá, tem um outro livro. Deixa eu só pegar aqui para vocês. Sim, sim. Já estão falando até que vai ter autógrafo no dia 15/3. Vai ser bacana, viu? Esse livro aqui, gente, anotem. Esse livro aqui tá surradérrimo. Eu tenho dois. Um que eu risco, o outro que eu guardo. Eu não ponho nem uma canetinha perto. Tem uma série aqui, 50 habilidades que todo gestor precisa ter. Então, assim, em 6 páginas, ele vai te dar a dica. Olha, eu quero fazer um feedback com alguém da minha equipe. E ele vai falar, como eu faço um feedback? Tá aqui, ó. Aqui, Larissa. Como ser um gerente melhor, do Michael Armstrong.
Perfeito. Tá? Então, assim, você precisa tirar da tua cabeça a ideia do passo 1, passo 2, passo 3 sobre como dar um feedback, pegar uma criatura que você precisa dar um feedback, botar na tua frente e dar o feedback. Isso aí. O Ter primeiro vai coragem. sair meio quadrado, o primeiro vai ser meio colando, você olhando para o lado ali, para ver se você está fazendo a parte certa. O segundo, você já vai ver que você pode melhorar um pouquinho se você se preparar antes, se você criar um discurso, se você tiver ali algumas coisas que você quer falar. E o terceiro vai melhorando. Então, assim, gestão, parem primeiro de ter medo de gestão. Parem segundo de ficar copiando coisas que vocês não têm um conhecimento mais profundo. Leiam, busquem livros, busquem cursos, busquem mais conhecimento, porque a faculdade, infelizmente, não deu isso para nenhum de nós. Então, vai ser uma luta, uma corrida contra o tempo. Eterna luta. Eterna luta, né? A advocacia é isso. Mas não adianta nada. É a mesma coisa. Ah, vou lá, faço um curso de compliance. Nunca peguei num código de ética. Nunca peguei um cliente para montar o código de compliance dele, toda a regra. Como que eu vou aprender? Sem a Eu prática. preciso tirar do papel, trazer para a realidade, porque essa distância entre tirar do papel e trazer para a realidade, eu coloco o eu, o meu jeito, o meu senso de qualidade, o jeito que eu vou atender o meu cliente, aquele propósito todo que está por trás do meu escritório. E isso vai me levando a outros patamares. Então, em termos de gestão, é isso. Perfeito. Não? Coisa gostosa, todo mundo compartilhando, se ajudando. Gente, empreender é essa a missão. É Um show de bola. pergunta, o outro responde, sabe? Que coisa mais maravilhosa. Vanessa Pancione foi uma das nossas entrevistadas. Ela é diretora do Damásio de Jesus. Que Um legal. beijo grande. Que coisa linda, mulheres protagonistas fazendo essa diferença no mercado e admirando o nosso trabalho. Muito obrigada a todos os espectadores. Amanhã, Gabi, assim, eu tô saindo amanhã cedo para Los Angeles, cedinho. E fiquem de olho no meu Insta, porque eu tô indo para Los Angeles a trabalho, para participar de um fórum sobre atualizações de direito do trabalho de leis da Califórnia. E vou fazer imersão em 5 escritórios de advocacia locais. Vou passar o dia com eles, vou ficar ali tirando xerox. Eu falei, deixa que eu tiro cópia para vocês, mas eu quero participar do dia a dia para entender como é o trabalho desses advogados. Vai ter uma banca focada em imobiliário e real estate de 5 estrelas na Califórnia, áreas, lugares de residência em rios, enfim, tem muita coisa legal. Tem um outro que é uma boutique de criminal, de contencioso complexo e crimes do colarinho branco. Tem um outro escritório que é um baita de um escritório empresarial full service que atende empresas de aeronáutica, enfim, de engenharia pesada. E tem um escritório especialíssimo, assim, é o maior escritório com sócios exclusivamente negros. E eles atuam muito na parte de direitos civis e uma defesa da comunidade negra local e onde eles estiverem ali sofrendo algum tipo de ameaça, enfim, né? Então, esses próximos dias eu vou estar lá, vou estar compartilhando o máximo que eu puder, porque tudo agrega, tudo a gente vê uma coisa aqui, lembra outra lá, e a gente vai fazendo aí uma grande colcha de retalhos. E é isso, vamos buscar mais. Acho que esse entusiasmo é o que faz a gente evoluir, né? É isso que eu desejo para vocês. Qual o Instagram? Lara Sellen. Sigam e compartilhem, aproveitem o máximo de conhecimento. Doutora, só tem 25 minutinhos. Se despede da gente. Muito obrigada por tudo. Você é obrigada por vocês serem tão queridos, por vocês acreditarem no nosso trabalho, por vocês realmente serem a grande força que move a nossa vontade de querer fazer mais e melhor. Obrigada mesmo. Obrigada, Gabi. Siga em